Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Esse é o William Cardoso e esse é o segundo vídeo de 2022. Vocês devem ter notado que nas últimas semanas eu estive um tanto quanto ausente aqui do canal, seja por motivos de a minha família veio me visitar, então eu acabei viajando. Quem me segue no Instagram acabou vendo algumas dessas publicações, e seja porque eu venho atravessando um momento um pouco de muitas coisas na minha cabeça. E hoje a gente vai conversar sobre isso, porque por mais que o canal sempre tratou bastante de questões acadêmicas, de se estudar fora, de se fazer os processos de cidadania, convalidação, enfim, eu entendo de que certos processos podem atravessar tudo isso, e é o que me aconteceu, o que vem me acontecendo. Com o passar do tempo eu consegui começar a identificar certas crises com respeito a alguns processos que acontecem na minha cabeça com respeito à minha saúde mental, e muitas vezes verbalizar, e algo que eu notei, né, de que quando eu penso demais, né, quando eu tô no modo overthinking, eu escrever ajuda muito a me sentir bem. Então hoje de manhã eu tava meio malzinho, que é um processo na verdade que eu venho arrastando dos últimos dias, e eu decidi que hoje eu ia fazer algumas coisas para me aliviar. E uma delas foi escrever sobre tudo que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, como eu poderia resolver algumas questões. E também, né, poder passar, né, conversar sobre isso, porque obviamente, como eu estou atravessando um momento de crise, estive atravessando um momento de crise, enfim, já não consigo nem perceber ao certo em que momento estou disso. Eu não tenho as respostas para tudo, mas eu entendo de que poder expressá-las e utilizar de certos mecanismos que para cada um de nós vai ser diferente, pode colaborar nesses momentos de pensamento em demasia, né? Eu não consigo traduzir o termo overthinking para o português de uma maneira que fique, sabe, num único termo, né? Pensar demais, enfim. E eu sei que muita gente passa por isso, né? De ter esses momentos de ser um overthinker, de ser uma pessoa que pensa demais, e que tá tudo bem a gente poder pensar e planejar, mas a questão é de quando isso foge do controle, né? Quando a gente faz com que essa ansiedade gerada por pensar demais faz com que a gente deixe de viver o presente, aquelas coisas que estão acontecendo no presente, para pensar demais a futuro e criar cenários, né, a futuro sobre coisas que podem acontecer e de que maneira eu posso resolver isso. Porque quem me conhece há bastante tempo, principalmente da minha vida fora redes sociais, sabe que eu sou uma pessoa extremamente metódica com algumas coisas, quase tudo, e que eu gosto de ter as coisas muito planejadas, que em um certo ponto é bacana, né? Eu estive conversando isso ontem à noite, justamente, de que por um lado é bacana a gente poder ter essa capacidade de projetar a nossa realidade a futuro, e entender coisas que podem acontecer, para, como eu sempre costumo dizer, para eu poder ter um rabisco sobre como eu quero que as coisas caminhem, mas que seja justamente um rabisco para que, né, a gente nunca vai saber como as coisas vão acontecer, porque são imprevisíveis, mas para que esse rabisco possa ser apagado e ser recalculada essa trajetória enquanto as coisas acontecerem, e de não ficar frustrado quando elas fogem do controle. Porque é uma necessidade inerente nossa, né? Ter controle sobre as nossas coisas. O problema é quando essa necessidade de controle ela foge ao controle saudável. E eu não digo controle sobre outras coisas, eu digo controle sobre a nossa própria vida mesmo, sobre como a gente age com certas coisas, como a gente lida com certas situações que a gente vive, enfim, e as relações interpessoais também, as relações acadêmicas, laborais. Isso tudo a gente precisa entender de que a gente pode ter certo controle, mas que muitos desses aspectos não vão depender só das nossas ações. Bom, a ansiedade é um dos problemas de se pensar demais, mas ela também pode estar ligada com outro ponto, né? Com pontos vinculados mais a um pensamento e um caráter mais depressivo, no sentido de você ficar pensando sobre coisas que aconteceram e o que eu poderia ter feito diferente, né? Aquele famoso e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido de tal forma? Que no final das contas não vai mudar em nada, não é? A gente precisa conseguir entender, eu preciso conseguir entender, todo mundo que passa por esses momentos de crise,
precisa entender de que o passado ele serve para a gente como lição, para a gente tomar melhores decisões a futuro, e não para que ele sirva como âncora e não impedir a gente de avançar. Que é o pensar demais sobre o passado, o pensar demais sobre o futuro, e que no final das contas, isso simplesmente afeta o seu presente, porque o passado você não consegue mudar, porque ele não existe mais, e o futuro é incerto. Então, o importante é a gente conseguir, ao máximo, desacelerar esses pensamentos, né? Porque muitas vezes as nossas atitudes elas são simplesmente um reflexo de tudo que está acontecendo, na verdade sempre são reflexos de tudo que está acontecendo na nossa cabeça, e conseguir gerar mecanismos, né, de freio, de desacelerar, de extravasar de alguma outra forma. E eu entendo e consigo perceber esses momentos em que eu começo a paralisar ou que eu começo a pensar demais, e o pensar demais me paralisa com respeito a ações que eu deveria tomar, com alguns sinais que eu começo a ter, que são de muito mau humor, de pensamento depressivo, de uma coisa simples e básica que eu vejo eu entro no meu quarto e eu vejo que o meu quarto está extremamente bagunçado e desorganizado. Eu sei que naquele momento eu estava numa crise. Isso aconteceu nos últimos dias, por exemplo. Eu fui viajar com os meus pais e eu fiquei umas 2 semanas fora de Coimbra, mais ou menos. Quando eu voltei para casa, que aí eu já estava, assim, atravessando um momento difícil pela despedida dos meus pais, enfim. E eu cheguei em casa e eu olhei pro quarto e vi o estado do meu quarto que eu tinha deixado 2 semanas antes, mais ou menos. E aí eu notei de que aquele momento em que eu estava vivendo de tristeza, ele estava somado também a um momento de uma outra crise que eu estava atravessando, porque eu conseguia ver no meu quarto estado. Porque é algo que eu tratei de criar como costume, né? Por uma questão de eu me sentir produtivo, que é todo dia de manhã acordar e fazer a cama, ou deixar o quarto mais ou menos desorganizado, porque eu consigo entender que pelo menos ao final do dia, né, nesses momentos em que eu não me sinto tão produtivo, eu olho pro meu quarto e eu vejo, bom, pelo menos eu fiz a cama, pelo menos eu fiz o básico. E claramente é uma tarefa muito difícil, a gente conseguir reconhecer início de crise, é muito difícil a gente reconhecer que aqueles pensamentos que a gente está tendo, na verdade, são 90% cenários que a gente constrói e que no final das contas não resolvem nada, não levam a lugar nenhum, muito pelo contrário, eles simplesmente fazem com que você se afaste cada vez mais da realidade, entrando dentro de uma ilusão, fazem com que você queira cada vez mais segurar as coisas para ter controle, e isso faz com que essas coisas comecem a desmoronar pela sua necessidade de ter controle sobre aquilo, quando muitas vezes as coisas aconteceriam da forma que você quer se você simplesmente deixasse que elas acontecessem, que elas caminhassem sozinhas, que você aproveitasse aquele momento. E eu sei que esse é um processo que eu estou atravessando em algumas questões, né? Seja pela questão acadêmica, porque em muitos momentos eu me pego questionando quando é que eu vou terminar uma graduação, e se eu voltasse a fazer medicina, e se eu concluísse bioengenharia, o que eu faço depois, e se, o e se e o e se, na minha vida acadêmica sempre foi um peso muito grande, com questões laborais também, de estar descontente às vezes, né? Aconteceu em dezembro, não por conta do trabalho em si, mas pela questão sanitária que todo mundo atravessou, e aí reduziu o número de horas de trabalho, e aí eu recebia menos, e aí eu me questionava se eu estava fazendo a coisa certa, se eu deveria procurar outra coisa. Nas questões de relacionamento interpessoal também, por exemplo, esse tempo que eu passei com a minha família foi extremamente importante para eu ter possibilidade de reconexão, por mais que eu sempre tive contato com a minha família, sempre tenho contato com a minha família, mas uma coisa é você estar distante, outra coisa é você estar junto e conviver e criar novas memórias com aquelas pessoas, né? Com os meus pais, no caso dos meus tios, a minha avó, enfim, todos os que puderam viajar comigo. E claramente nos relacionamentos amorosos, né? É sempre muito bom quando a gente tá caminhando um percurso com alguém que pode te ensinar algo, assim como você também pode te ensinar algo, mas que também nesses momentos de crise também possam servir como base de apoio, de poder compartilhar esses momentos, de que essa pessoa que está caminhando contigo possa também te dar uns chacoalhões, né? Eu, por sorte, hoje tenho a possibilidade de ter alguém que lida muito com essa minha sobrecarga de estar muitas vezes entrando numa crise e começo a jogar muita informação, mas que ele me dá uns freios e uns sacudões de que, né,
ajudam bastante. Com o passar do tempo, a gente começa a entender esses processos, essas crises, como é que elas começam, o que a gente pode fazer para que elas deem uma freada, deem uma reduzida, ou que a gente consiga despavilar, né, sair dela ou atravessar ela de uma melhor maneira possível. Algo que eu li há uns dias atrás e que me ajudou bastante, está me ajudando bastante, é tentar entender e pensar, né, fazer esse exercício de pensar dos pensamentos que eu tive no início dessa semana, por exemplo. Hoje eu estou gravando um sábado. Quantos desses pensamentos que eu tive na segunda-feira, por exemplo, eu consigo lembrar hoje? Né? E quantos desses pensamentos que eu consigo lembrar se refletiram na realidade? Honestamente, nenhum. Então isso me dá uma tranquilizada, me dá uma acalmada. E de começar a criar formas e mecanismos de a gente começar a ignorar certos pensamentos, né, porque eles vão existir, eles vão estar ali no cantinho deles, mas a questão é da gente não dar tanta importância. E é extremamente difícil fazer isso. É extremamente difícil a gente conseguir, com mecanismos próprios e sozinho, fazer isso. Por isso a nossa rede de contenção, amigos, família, relacionamentos são importantes. É bastante difícil, mas não é impossível e é um processo gradual, porque essas minhas preocupações com absolutamente tudo, sobre ter tudo organizado, ter tudo planejado, ter tudo em ordem, eles eram tão excessivos que antes eu entrava em surto quando eu via minha caixa de e-mails com muito e-mail por ler, WhatsApp com muitas conversas por responder, e isso tudo me gerava uma crise muito grande. E com o passar do tempo eu comecei a gerar mecanismos e entender esses processos, e hoje eu consigo, sem nenhum problema, deixar lá o WhatsApp com um monte de mensagem para responder. Desculpa se você me mandou e eu não te respondi ainda. A mesma coisa com a caixa de e-mails, e isso vou aos pouquinhos conseguindo levar para outros lugares, outras áreas da minha vida. Mas entender de que é um processo, né? De que as pessoas que estão ao seu redor precisam também entender de que é um processo que vai ser atravessado por você, que vai transbordar em outras pessoas, que tem que entender de que você está atravessando aquele momento, de alguma forma poder te ajudar, mas de que você também que está atravessando essa crise, também consiga entender de que você tem que fazer a sua parte, né? E não esperar só que os outros entendam de que você está atravessando uma crise, porque não, né? No meu caso, como eu falei agora há pouco, hoje, por exemplo, sábado, eu acordei meio... Então o que eu fiz, a primeira coisa foi, como eu falei no início do vídeo, arrumei todo o meu quarto, peguei o meu caderninho, comecei a anotar as coisas que eu estava pensando, as coisas que eu podia resolver daquilo, o que fazia diferença ou não daquilo que eu estava pensando, e daqui a pouquinho eu tô saindo para correr, porque geralmente algo que eu tenho notado há algumas semanas é que sair para correr e sair de dentro de casa do meu quarto, por mais que eu tô estudando, e foi uma das coisas que eu fiz hoje de manhã também, porque é uma das coisas que eu preciso resolver, um exame que eu tenho na segunda-feira, que quando eu saio para correr, eu saio pro ar livre, eu escuto simplesmente a minha musiquinha no meu fone de ouvido, saio para correr no parque, isso me ajuda bastante. Mas enfim, não sei se isso ajudou alguém. Eu espero que sim. Mas como eu falei no início do vídeo, eu gosto de poder externalizar isso, nem que seja para mim mesmo, para eu mesmo, enfim, porque quando eu verbalizo, as coisas parecem menores do que quando estão aqui dentro. E geralmente são menores. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num vídeo daqui a algum tempo. Estou tomando esse início de ano com bastante tranquilidade nesse aspecto. E é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários como você atravessa seus momentos de crise. E se inscreva no canal. Até mais. Tchau.